Eu estou fazendo um trabalho, eu devo soltar, eu nunca acabo esse trabalho, porque aqui é uma loucura esse canal aqui nos bastidores, sabe, Claudio Honor? Daqui a pouco ele volta, a internet dele está caindo. Mas eu estou fazendo um trabalho sobre os métodos de fabricação de armamentos da Rússia, né? E a verdade é que a Rússia, se você pegar, mesmo quando acabou a Guerra Fria, ela nunca desmobilizou os grandes escritórios de armamento dela. A MiG, Sukhoi, tá, Kalashnikov, os escritórios estão todos por aí, e fazendo inovações. Pega o que era o Kalashnikov em 1947, que ele é hoje. Então, eu acho que o poderio, o diferencial da Rússia tá nisso. E outra coisa que eu preciso falar que é muito importante. O Alexandre Galante, nosso colega do Poder Naval, ele publicou uma matéria hoje muito boa, né? Que a Rússia, os Estados Unidos estão mandando 5 porta-aviões para intimidar a China. Olha, gente, isso aí, os Estados Unidos não entenderam ainda. E muita gente do Brasil também não entendeu. Dilermando, a modernidade chama-se Qassem Soleimani, não são os porta-aviões. A modernidade militar chama-se Qassem Soleimani. O grande gênio militar do século XXI chama-se Qassem Soleimani. Esse homem, ele revolucionou a guerra. Tudo que nós estamos vendo aí, as derrotas que Israel sofre em Gaza, que os Estados Unidos estão sofrendo no Iraque e no Mar Vermelho, saiu tudo daquela cabeça. Esse homem é o Larenço da Arábia do século XXI, essa é que é a verdade. Então, eu acho assim, que acontece, né? Só para resumir a ópera, o teu artigo está muito bem escrito, eu vou disponibilizar. Eu penso que os mísseis hipersônicos são um grande trunfo da Rússia contra a Marinha Americana, porque você vai pegar um míssil que custa 15 milhões de dólares, ele tem condições de afundar um porta-aviões que vale 13 bilhões. 13 bilhões, tá? Esses porta-aviões são uma coisa assim, então, eu falo assim, uma coisa assim tão inútil, que eles estão lá no Golfo Pérsico e no Mar Vermelho não conseguem abrir o Estreito de Bab el-Mandeb. Todos os dias os Houthis fazem um ataque. Então a gente prova que é inútil, tudo isso é inútil. A arte da guerra, e os americanos nunca entenderam isso, e isso rende muito. Começa lá, nós vamos fazer terça-feira uma live sobre isso daí, né? Sobre o mito do exército alemão bonzinho. Eles foram enganados depois da Segunda Guerra Mundial. O chefe de Estado-Maior da Alemanha, que era o general Franz Halder, foi para os Estados Unidos e ele contou uma versão da guerra na União Soviética completamente mentirosa. Os Estados Unidos acreditaram nessa versão do Halder e o Martyanov fala muito disso, e construíram todo o seu pensamento militar em cima disso. Então, Diller, eu acho que o que acontece, né, e isso é um alerta para o Brasil também, ou nós investimos em escritórios de projeto, numa indústria de defesa pujante, grande, ágil, capaz e que domine toda a cadeia logística, ou nós vamos ter o mesmo, se a gente tiver uma guerra um dia, nós vamos ter o mesmo problema que a Ucrânia tem. Por quê? A Ucrânia tinha, antes do Maidan, 254 indústrias de defesa. Boas. Aquele porta-aviões do Leonid chinês foi construído em Dnipro, na Ucrânia. Foi construído na Ucrânia, pouca gente sabe disso. Eram maravilhosas. Quando veio a revolução do Maidan, que dera aquele choque neoliberal, fecharam todas as indústrias de defesa. A Ucrânia está pagando a conta até hoje. Então eu acho que o grande diferencial, a Rússia se preparou para essa guerra, essa que é a verdade. O russo não chegou aí à toa, gente. A Rússia até hoje, eu fiz um levantamento aqui no Arte da Guerra, a Rússia participou de 219 guerras ao longo da história dela. Venceu 179 nos 1000 anos de história que a Rússia tem. Esses caras não são neófitos. Não são. Os melhores generais da Segunda Guerra Mundial estavam na União Soviética. O pessoal só fala do Zhukov, mas tinha... eu elenco aí no mínimo 2 dezenas de generais excelentes que eles tinham, que todos eles colocariam o Patton no chinelo. Então, pessoal, eu acho o seguinte... a realidade da Rússia, a realidade militar deles é muito diferente do que a gente pensa. Tá? Esses caras são profissionais, esses caras vivem a guerra, essa é que é a verdade. Eu falo sempre que tem um outro país que está despontando, Diller, que é o Irã. O Irã, eu sempre defino o Irã como um pesadelo militar. O Irã é um pesadelo militar. Não tem importa. Não tem... Eu acho que se os Estados Unidos entrarem em guerra com o Irã, o Biden não quer ouvir falar disso de jeito nenhum. Vai ser um dos maiores erros da história dele. Então, eu acho assim, que a correlação de forças hoje está a favor da Rússia, todas as grandes minas de minerais estratégicos estão na Ásia Central,
o Cazaquistão, Rússia, China, são grandes produtores aí de minerais estratégicos, e os Estados Unidos acabaram aí tomando uma saia justa nessa história toda.